Você se lembra da primeira vez que ligou o seu Super Nintendo e não acreditou no que estava vendo? Alguns jogos eram tão avançados que parecia vir do futuro. Hoje eu vou te mostrar os gráficos que definiram a geração. Hoje eu te mostro os limites da tecnologia 16 bits. Já clica para seguir para não perder nenhum clássico. E o último da lista você vai se questionar se isso era mesmo de Super Nintendo. E hoje eu te mostro 10 jogos que provaram que para um Super Nintendo o impossível era só uma questão de tempo. Só quem viveu essa magia já segue aqui. E vamos para o primeiro. Super Mario World 2 Yoshi's Island. Se você acha que o visual desse jogo é fofinho, você não imagina o monstro tecnológico que existe por trás dessa arte. Para rodar esse jogo, a Nintendo teve que colocar uma turbina dentro do cartucho, o chip Super FX2. Sem ele, o Super Nintendo jamais conseguiria processar tanta informação. E é esse chip que permite distorções psicodélicas e chefes gigantes que ocupavam a tela toda, girando e dando zoom sem nenhum lag. Era o limite do 2D sendo quebrado. Uma curiosidade é que a Nintendo queria que ele fosse em 3D como Donkey Kong, mas Miyamoto bateu o pé e criou um estilo feito à mão, que é até hoje um dos mais bonitos da história. Yoshi's Island não envelheceu num dia sequer, e a prova é que direção de arte e engenharia, quando andam juntos, criam algo imortal. Se Donkey Kong 1 chocou o mundo, o terceiro jogo da franquia foi um checkmate da Rare. Eles conseguiram espremer um visual de 32 bits dentro de um cartucho de 16. Diferente de outros jogos, era tudo pré-renderizado em supercomputadores da Silicon Graphics. E o resultado? Texturas de pelo, metais e água que pareciam saltar da tela. Efeitos de iluminação e na neblina, a Rare usou técnicas avançadas de compressão para colocar detalhes que o hardware do Super Nintendo teoricamente não deveriam suportar. Era só um console operando em 110%. A paleta aqui de cores é mais rica e vibrante que o primeiro jogo. Cada cenário parece um quadro vivo, com profundidade que enganava nossos olhos de criança. Donkey Kong 3 foi um canto dos cisnes da Rare no Super Nintendo. Um espetáculo visual que encerrou a era 16 bits no topo absoluto no mundo gamer. As aventuras de Batman e Robin. Se você quer ver um Super Nintendo pegando fogo, precisa olhar para esse Batman e Robin. Esse jogo é pesado tecnicamente, no melhor sentido possível. Desenvolvido pela Konami, ele usou e abusou de efeitos de rotação e escala que pareciam exclusivos de fliperama. O console era forçado a girar cenários inteiros sem reduzir a velocidade. A atmosfera é idêntica ao desenho animado, mas o segredo está no uso das cores. A Konami conseguiu dar profundidade e sombras que davam um ar de 32 bits para uma aventura 16. Diferente de outros jogos da lista, aqui não tinha um chip especial no cartucho. Era apenas uma programação bruta e pura, explorando cada ciclo do processador do Super Nintendo para criar chefes colossais. Aventuras de Batman e Robin não era um jogo licenciado, era uma demonstração de poder da Konami, provando que o limite do console era onde o programador quisesse. Se eu te disser que Mario já teve gráficos de PlayStation antes mesmo de muita gente conhecer o console da Sony, quando a Nintendo se juntou com a Square, a gigante dos RPG, o resultado foi uma obra-prima técnica chamada Super Mario RPG. Eles usaram uma técnica de renderização avançada para criar um mundo totalmente isométrico, com a sensação de profundidade que o Super Nintendo nunca tinha visto antes. Os personagens eles viam redondinhos, detalhados e cheios de sombra, parecendo bonecos de verdade, que tinham ganhado vida na tela. Foi um dos primeiros jogos a provar que o encanador podia sair do 2D e entrar num universo que parecia quase 3D, com cenários tão ricos que você sentia que podia tocar neles. O encontro foi perfeito entre a carisma da Nintendo e a tecnologia de ponta da Square, entregando um dos visuais mais limpos e sofisticados de toda a era 16 bits. Se existe um prêmio de bruxaria tecnológica para o Super Nintendo, o troféu vai por Star Ocean. Lançado no finalzinho do console em 1996, esse jogo não deveria existir do jeito que ele é. Ele foi o único a usar o chip SDDD1, um processador de descompressão absurdo que permitia o cartucho guardar quase o dobro de dados em um jogo comum. O resultado? Gráficos que faziam o dono do computador da época passar mal. Os cenários eram tão detalhados, as cores eram tão vibrantes que você esquecia que estava no hardware de 16 bits. E o mais inacreditável, o jogo tem vozes reais e uma trilha sonora com alta qualidade, que desafiava tudo que a gente conhecia na época. A desenvolvedora Enix basicamente olhou para o limite do Super Nintendo e disse: isso aqui é só o começo. Star Ocean não é apenas um jogo bonito, é um grito final de poder de uma geração que recusava morrer. Falar de gráficos do Super Nintendo não estar no Chrono Trigger é um pecado.
Aqui nós não estamos falando apenas de técnica, mas de pura arte e movimento. Criado pelo Dream Team das RPGs, o jogo trouxe traços inconfundíveis de Akira Toriyama para dentro de um console com uma fidelidade absurda. Cada época que você estava no jogo, do futuro pós-apocalíptico ao passado pré-histórico, tem uma paleta de cores e uma atmosfera única, que você sente na mudança do ar. O segredo aqui foi o uso magistral de camadas de fundo e efeitos de luz e sombra, que davam uma profundidade viva aos cenários. Repara na iluminação das fogueiras, nos detalhes das engrenagens, tudo era polido à perfeição. Chrono Trigger provou que quando você tem os melhores artistas e os melhores programadores no mesmo time, o hardware se torna apenas um detalhe. É um jogo que não apenas envelheceu bem, ele se tornou padrão de ouro de como o pixel art deve ser. Se você quer falar de um milagre impossível, a gente precisa falar de Street Fighter Alpha 2. Na época, todo mundo dizia que o Super Nintendo jamais conseguiria rodar uma série Alpha, que era pesadíssimo nos fliperamas, mas a Capcom aceitou o desafio e fez o impensável. Usou o chip especial SDD1, o mesmo do Star Ocean, eles comprimiram uma quantidade absurda de animações e detalhes em um único cartucho. O resultado visual, gente, é de cair o queixo. Os sprites eram enormes, coloridos e mantém toda a identidade visual estilizada nos arcades. Você tinha cenários detalhados, os efeitos dos golpes especiais, quase todo o elenco original na palma da sua mão. Claro, o console sofreu um pouco, existia aquele pequeno carregamento de um início de o console sofreu um pouco, existia aquele pequeno carregamento de um segundo no início de cada luta. Mas pense bem, o Super Nintendo peitava consoles de 32 bits de igual para igual. Street Fighter Alpha 2 não foi apenas uma conversão, foi uma declaração de guerra, ainda foi uma declaração que o Super Nintendo ainda era gigante. Muita gente olha para a Doom no Super Nintendo hoje e reclama da tela pequena ou da taxa de quadros. Mas deixa eu te contar uma coisa, na época, ver tudo isso rodando num console de 16 bits era equivalente a um milagre. Para colocar o pai dos jogos em tiro em primeira pessoa no Super Nintendo, a equipe teve que concluir um lendário chip Super FX2. Era como se o cartucho tivesse um segundo motor para ajudar o console a renderizar aqueles ambientes pseudo 3D e a velocidade frenética dos demônios em Marte. E o mais impressionante, mesmo com as limitações, o jogo manteve um design de fase complexo, os efeitos de iluminação e aquela atmosfera sombria que aterrorizava a gente. O cartucho era vermelho vibrante, quase como um aviso: cuidado, que aqui tem dentro é pesado demais para um console comum. No Super Nintendo não era uma versão definitiva, mas era a prova definitiva de que com o chip certo, muita criatividade, o Super Nintendo não tinha limites. Mega Man X1 e X2 era muito bonito. O terceiro capítulo da SEGA elevou o visual da série para um nível industrial. Para conseguir entregar efeitos que a Capcom queria, eles não economizaram. O cartucho do Mega Man X3 vinha equipado com o chip CX4, um pequeno processador que era especialista em matemática, permitindo que o jogo exibisse aqueles chefes gigantescos com partes que giravam e se movimentavam com uma fluidez absurda. Repara nos detalhes do cenário, em todos os efeitos de transparência, tudo parece nítido, mais limpo e mais vibrante. O jogo tinha uma pegada mais séria, uma paleta de cores que destacava o brilho metal dos Reploids. O X3 foi um ápice visual do robozinho azul na era 16 bits. Foi o momento que a Capcom extraiu cada gota de suco de hardware, criando uma experiência que, para muitos, é a mais imponente e graficamente rica em toda a trilogia clássica. A Rare já tinha feito mágica no Donkey Kong e resolveu elevar o nível ao absurdo. Eles pegaram os modelos 3D ultra detalhados das máquinas de fliperama através de uma técnica de compreensão que parecia impossível. Esmagaram tudo para caber em um console de 16 bits. E o resultado? Personagens que pareciam feitos de metal, gelo, fogo de verdade. Os cenários eram pré-renderizados com muita profundidade que enganavam o cérebro. Você jurava que estava vendo um jogo real de 3D. E fala daquelas animações, eram tão fluidas que faziam qualquer outro jogo de luta parecer travado na época. O Player Stick do Super Nintendo não era apenas um port, era uma demonstração de arrogância técnica. Provou que a engenharia certa, o Super Nintendo não precisava de uma nova. Provou que o Super Nintendo não precisava de uma nova geração para entregar uma experiência de tirar o fôlego. Foi um encerramento perfeito para uma era de ouro dos gráficos de 16 bits. Olhando para esses 10 jogos, ficou claro que o Super Nintendo não era apenas um console de 16 bits, ele era uma plataforma de experimentação onde a arte e a engenharia se fundiam para fazer o impossível. Ver o que esses desenvolvedores extraíram de um hardware tão limitado e ainda uma das coisas mais impressionantes da história dos games. Mas agora eu quero saber de você, qual desses jogos mais te chocou? Qual desses jogos mais te chocou quando você ligou seu videogame pela primeira vez? Ou será que eu esqueci de algum outro milagre gráfico que merecia estar aqui?